Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Curti, eu sou o gerente de mesa proprietária aqui na unidade da LVL Trading de Ribeirão Preto. Hoje nós estamos iniciando a terceira mentoria online gratuita, onde eu vou falar dos 3 pilares do Day Trading vencedor. Para quem não me conhece, eu vou vou fazer uma apresentação rapidamente aqui através da tela que eu estou compartilhando com vocês, e ao final das informações eu peço que vocês façam perguntas e participem, tá? O intuito dessa mentoria, além de nos apresentar a vocês e também apresentar uma oportunidade de ingresso na mesa ao final da mentoria, o intuito é que vocês aprendam com o conhecimento que a gente difunde dentro das nossas unidades da LVL e que vocês também tenham a oportunidade de tirar dúvidas com traders experientes. Eu estou aqui fazendo a apresentação e o Rui está cuidando do grupo lá no WhatsApp, tá? Que também está à disposição de vocês. O Rui é o gerente da unidade de Uberlândia e nós dois estamos aqui à disposição de vocês para compartilhar conhecimento, difundir conhecimento verdadeiro de quem opera day trade há muito tempo. No meu caso, desde 2012, o Rui já está com a gente aí há mais de 3 anos, então somos day traders profissionais que já vivem de mercado há muito tempo. Então, começando aqui a apresentação, pessoal, 3 pilares do Day Trading vencedor. O que são esses 3 pilares? Tá? Esses 3 pilares, pessoal, é como se fosse uma base de sustentação para o teu sucesso como trader, tá? Como day trader, no caso. Então, o intuito é que vocês entendam que, na ausência de qualquer um desses 3 itens, a chance de você não ser consistente, a chance de você não ter sucesso no seu trade, ou na sua geração de renda extra, ou na sua profissão, né? Se você quiser ser um day trader profissional, a chance cai muito. E eu vou provar para vocês, ao longo dessa mentoria aqui, que o que a gente ensina e o que a gente está compartilhando com vocês aqui hoje faz total sentido e está presente no operacional de todo day trader profissional. Bom, pronto. Então, vamos lá, uma apresentação rápida, né? LVL Trading Ribeirão Preto é onde eu estou. Nós somos uma mesa proprietária de verdade. Aqui não tem provinha, tá? Não tem esse negócio de vender provinha para entrar na mesa. Não. Você entra se você tem vontade de ser um trader profissional ou se você tem vontade de fazer renda extra, operando meio período, operando só à tarde, operando só abertura, não importa. Se você quer fazer renda extra ou quer ser um day trader profissional de mesa proprietária e estar junto com outros traders mais experientes que compartilham conhecimento e estão num ambiente propício à sua evolução, aqui é o seu lugar. Nós temos filiais também em Campinas e em Uberlândia. Agora, a novidade é o treinamento híbrido. Então, se você não mora em nenhuma dessas 3 cidades, como é o caso de quem está no grupo aí, você tem a oportunidade de participar da nossa sala de aula online, que é onde vocês estão aqui com a gente hoje. E esse modelo híbrido, você pode frequentar qualquer uma das unidades e vai também frequentar as salas de aula ao vivo e as salas de aula online. Nós temos aulas gravadas e aulas ao vivo todos os dias. Isso ninguém oferece no mercado. Não tem nenhuma mesa proprietária que oferece o que a gente está oferecendo para vocês hoje aqui. Então,
O fato de você estar ao lado de pessoas profissionais e que estão ao seu lado para o seu crescimento faz toda a diferença nessa jornada tão difícil que quem já está no mercado sabe que realmente é difícil você crescer na profissão de day trader. E isso, todo esse arcabouço de opções que nós criamos aqui estão a seu favor, à sua disposição. Esse sou eu, meu nome é Daniel, já falei, sou day trader e investidor. A minha formação não é em economia, eu sou formado em Direito, sou advogado, fiz um MBA em Direito Empresarial, foi onde eu conheci o mercado de capitais em 2002. Em 2004 eu comecei a investir e desde 2004 eu não perdi mais contato com o mercado. Comecei a operar day trade profissionalmente em 2012, mas comecei a fazer cursos em 2009. Só fiquei consistente em 2012, tá? É a data que eu me considero um profissional. De 2009 a 2012 eu ganhava e perdia. Ganhava e perdia, estava aprendendo. E uma parte interessante aqui é que nessa época não existia simulador. De 2009 a 2012 eu operava conta real. E eu operava conta real pagando 0,5% de corretagem. Ou seja, você abria o teu trade e fechava o teu trade perdendo 1% já. Então, naquela época era muito difícil aprender o day trade. Tá? Sou gerente da unidade aqui de Ribeirão Preto desde 2017 e coordeno as outras duas unidades, Uberlândia junto com o Rui e o Léo e Campinas junto com o meu sócio Heraldo. Vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa então, né? Vamos entregar conhecimento aqui para vocês. Conhecimento de qualidade, conhecimento que vai realmente levar vocês adiante, né? Que vai agregar alguma coisa para vocês. E antes de eu falar do primeiro pilar, eu vou fazer uma pequena observação para quem não é do day trading, ou seja, quem está começando do zero ou quer aprender e começar do zero absoluto. Quando você entra nesse mundo e vai buscar informações em YouTube, Google, né, Instagram, essas redes sociais, né, normalmente você se depara com várias facilidades. Você vai encontrar lá um super robô, você vai encontrar o cara que só acerta, você vai encontrar o curso milagroso do cara que faz 1000% no dia, vai encontrar N coisas. Mas você, que é uma pessoa inteligente, que está buscando conhecimento de qualidade aqui com a gente hoje, você sabe que não existe no mercado, já deve ter ouvido esse jargão, não existe almoço grátis. Então, entenda, se você está vindo se transformar num gerador de renda extra, ou se você está querendo se transformar num day trader profissional, você vai ter que se dedicar a aprender e você vai ter que se dedicar também a desenvolver habilidades que vão te colocar na condição ideal para performar nas operações de day trade. E o que são essas habilidades? Essas habilidades estão intimamente ligadas aos 3 pilares que eu vou apresentar para vocês. Essas habilidades, resumidamente, são habilidades analíticas, habilidades estratégicas, operacionais e habilidades de gestão. São habilidades, não são manuais que você pega, lê e executa conforme o manual. Você precisa se desenvolver. Por isso que os nossos treinamentos são chamados de treinamentos e não de cursos. Porque não adianta você aprender a teoria e ver alguém operar
Porque você não vai conseguir operar igual aquela pessoa. Você pode ficar 1 ano vendo aquela pessoa operar. Você não vai conseguir operar igual. Agora, se você se desenvolve, se você adquire teoria, se você tem um treinamento que te conduz ao desenvolvimento de habilidades, aí sim você vai ter sucesso. Aí você vai ter sucesso, porque em qualquer situação de mercado mudando, mercado com alta volatilidade, baixa volatilidade, mercado de tendência ou sem tendência, mercado com alta liquidez, aquele mercado extremamente rápido, ou aquele mercado com baixa liquidez, você vai conseguir operar em qualquer situação de mercado e em qualquer ativo, inclusive. Essa é a nossa proposta. É isso que a gente faz há mais de 6 anos aqui em Ribeirão Preto e nas outras 2 unidades. Então, você que está começando do zero, comece com o pé direito, comece do jeito correto. Aprenda com quem opera todos os dias e aprenda com uma empresa séria que quer que você seja um trader vencedor, que é o caso da LVL e as nossas 3 unidades. Bom, vamos falar aqui então da assimetria do trade. Vamos falar então da assimetria do trade. A assimetria. O que é a assimetria? Basicamente, pessoal, o day trade é uma operação onde você identifica uma oportunidade. Essa oportunidade, todo trader amador ou iniciante, ele olha aquela oportunidade e o olho dele vai primeiro no retorno. Pô, se eu comprar aqui eu vou ganhar 100 pontos. Se eu comprar aqui eu vou ganhar 150, 200 pontos no índice futuro, por exemplo. Se eu vender esse dólar aqui, eu tenho chance de ganhar aqui 30 pontos. Pô, se eu comprar essa ação, eu tenho como ganhar aqui 2%. Não é assim. Para você poder ter sucesso no day trading e fazer o teu operacional robusto e escorado nos 3 pilares de sucesso do day trading, você tem que entender que toda operação que você fizer, ela tem que estar assimétrica. Assimétrica na relação de risco-retorno. Ou seja, o risco tem que ser menor do que o retorno. Senão a conta não fecha. E aí, pode ter alguém aqui na sala, que tem muita gente que eu não conheço, pode ter algum trader mais avançado, que vai me falar assim, mas se eu tiver uma assertividade de 70%, eu posso trabalhar com a simetria de 1 para 1. Pode, só que não é todo dia que você vai ter 70% de acerto, ou 80% ou 90%. Se a tua média é 70% de acerto, você já deve ser um trader profissional que ganha muito dinheiro e eu te dou os parabéns. Eu, por exemplo, estou esse mês aqui com 62% de acerto de todos os meus trades do mês. Só que todos os meus trades, eles são assimétricos. Todos os trades que eu não faço nem um trade que não tenha o risco pequeno e o retorno maior que o risco. Isso para mim é uma lei imutável. Eu não mudo. Isso eu levo com muita disciplina. Por quê? Porque eu sei que foi exatamente esse um dos pilares que deu sustentação aos meus resultados. Então, pessoal, entenda, tá? Oportunidade sem assimetria é armadilha. Não importa se você identificou essa oportunidade através de um quant, não importa se você identificou essa oportunidade através da análise técnica, ou do price action, ou do fluxo clássico, ou do fluxo qualitativo, não importa. O trading é um jogo de probabilidades, não há certezas. Então, se não existe certeza, não é a ferramenta analítica ou a tua estratégia que vai te colocar na operação. E sim,
A assimetria do seu trade somada, ou seja, em contexto com as ferramentas analíticas e estratégicas que você usa, que vão te colocar na operação de forma segura. Entendem a diferença, pessoal, de operar, por exemplo, por um setup um setup fixo, e operar dentro de um modelo de contexto, onde você consegue raciocinar, onde você consegue usar as ferramentas analíticas, estratégicas e de gestão a seu favor? Isso muda o jogo. Isso muda o jogo, isso muda a sua história no day trading. Inclusive, eu faço uma parte aqui, tem um trader nosso que ele opera meio período e ele veio com o objetivo de fazer renda extra. Fazer renda extra. Ele trabalha na parte da tarde, ele opera abertura das 9 às 11, 2 horas por dia. Demorou 6 meses para aprender. 6 meses para aprender. Agora ele faz renda extra consistentemente todo mês. Não é todo dia. Tem dia que ele perde. Mas quando ele perde lá R$300. Quando ele ganha 500, 600, 800, até R$1.000, fazendo renda extra 2 horas por dia. E quem tiver dúvida, pode vir visitar a gente aqui em Ribeirão, pode visitar o Rui em Uberlândia e pode visitar o meu sócio em Campinas. Nossas portas estão abertas para vocês. Nós queremos gente aqui com vontade de crescer. Então, tudo isso que a gente fala para vocês é resultado de um trabalho de mais de 6 anos que a gente faz ensinando day traders em ambiente presencial e agora em ambiente híbrido, à disposição de todos vocês. Bom, dando sequência aqui à tela, a estratégia, eu já falei, né? E que o retorno também tem que ser maior que o risco. A estratégia, então, pessoal, pouco importa, tá? Se você já opera, não se apegue tanto a indicadores de análise técnica. Se você já opera, não se apegue tanto aos padrões do Price Action. Se você já opera e usa fluxo clássico, use o fluxo clássico para as operações de scalping ou para te ajudar na lapidação do risco das operações de trade location, que são as operações mais longas, onde você alonga o resultado. E veja bem, atenção aqui, nas operações onde você alonga o resultado, você não alonga o risco. Essa historinha de que você tem que ter um risco maior para poder alongar trade, isso daí é historinha, pessoal. Isso não faz sentido. O stop é o stop que você calcula ou financeiramente ou por algum motivo técnico ou até psicológico. Alguns autores até falam de stop psicológico. Por quê? Porque se eu perder mais do que isso vai abalar meu mindset e eu vou ter problemas no meu próximo trade. Então, o stop, essa relação de risco-retorno, ela tem que ser orientada por assimetria. Não tem assimetria, não tem trade. E para encerrar essa parte, uma frase de um dos meus mentores. Poxa, minha tela sumiu aqui. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Voltou. Estamos vendo, sim. Obrigado, Carlão. Para encerrar, essa frase aqui é de um dos meus mentores lá de 2009. Uma pessoa que eu respeito muito, está no mercado até hoje, me ensinou o básico da análise técnica, era de dentro de uma corretora, e eu respeito muito. Ele sempre falava isso. Eu nunca vi um trader sair do mercado tendo lucros, ainda que pequenos, consistentes no longo prazo. Ou seja, lucros pequenos e consistentes no longo prazo. Mas já vi gente rica ficar pobre com perdas consistentes no mesmo mercado. E a cidade onde ele mora hoje é muito conhecida por abrigar ali
grandes empresários, tal, e eu sei que ele é uma pessoa bem relacionada, inclusive com pessoas do mercado financeiro, e até sei desses casos de quem começou a ter algumas perdas e chegou a quebrar com muito dinheiro no mercado. Então a diferença entre você ter sucesso no mercado e você ter um fracasso no mercado está também na assimetria do trade, que é fundamental para que você tenha resultados consistentes, tá? Passando aqui para o próximo slide, esse daqui são os pontos de atenção, pessoal, que a gente tem em toda operação, tá? Probabilidade de ganhar. Poxa, como que eu sei a minha probabilidade de ganhar se eu não sei para onde o mercado vai? É simples. Quando você faz uma análise técnica, por exemplo, tá? Eu tenho aqui um gráfico e quem já conhece o mercado sabe que aqui eu tenho uma região de resistência, onde eu estou passando o mouse, e aqui embaixo eu tenho uma região de suporte, tá? Nesses pontos, a gente sabe que o trade assimétrico, ele se encontra exatamente nessas regiões de resistência e de suporte. Esses trades são assimétricos, tá? Então, o que a gente faz? Quando eu estou querendo abrir uma operação, eu vou primeiro identificar em que ponto eu estou querendo abrir a operação e o lado que eu quero abrir a operação. Então, por exemplo, se eu quero fazer um trade assimétrico na compra, é muito mais fácil eu operar bem fundamentado e de forma assimétrica numa região de suporte. Da mesma forma que se eu quero fazer uma venda, eu vou atuar próximo a uma resistência. Ou então, pessoal, alternativamente, nas regiões de pullback. Isso falando de gráficos, tá? Agora, um tema bem controverso, um tema muito discutido em várias casas é o seguinte: faço ou não faço parciais? Aqui eu ensino todos os meus alunos a fazer parciais. Todos, sem exceção, devem fazer parcial. Por quê? Porque quando você faz a parcial, você tira o maior risco do teu trade. O maior risco de abaixar a tua probabilidade de ganhar e o maior risco de você sair perdedor no trade. Você já coloca 2 pontos a teu favor num trade que vai, no longo prazo, te dar uma força financeira com o ganho, ainda que parcial, e vai te dar também uma condição fortalecida no teu psicológico, no teu mindset, para você evoluir posteriormente com o aumento do tamanho da tua mão. Então são muitos benefícios, principalmente para o trader amador e para o trader iniciante, você fazer parciais no meio do teu trade, né? E aí eu já ouvi algumas perguntas também. Pô, cara, mas eu faço scalping. Tudo bem, faz scalping? Ok. Você faz scalping de quantos pontos? Eu faço scalping de 50 pontos no índice. Faz o teu scalping com 30 e 50, ou 25 e 50. Pô, mas 25 não dá dinheiro, mas se voltar para o teu preço, você já não tem prejuízo. Entende qual é a diferença? E outra, eu faço scalping em índice. Às vezes eu pego 45 pontos, às vezes eu pego 45 pontos, às vezes eu pego 100, às vezes eu pego 200 pontos. Eu faço sim, tá? Vou até colocar aqui na tela para vocês, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu falo e mostro, tá? Isso daqui foi hoje, essa liquidez horrorosa do mercado hoje. 45 pontos, 40, perdi 120, 40, 90, 30, 25, 25, 30, 90 e por aí vai, pessoal. Ó, 30, 90, ó. Só coletando pontos, ó. Scalpingzinho hoje, curto, ó, 70 pontos, tá vendo? R$600 no dia. Agora, se o cara não quer fazer parcial, é porque ele está numa condição que está saindo da condição de ambição
que todos devem ter, e está passando do limite da ganância ou do enriquecimento rápido, que no mercado não dá certo. Então, entendam, é muito melhor você fazer a saída com lucro do teu trade, ou empatado, pagando um custo pequeno, e melhorar a tua assertividade, que vai fortalecer teu psicológico, do que você simplesmente querer pegar o movimento todo e de repente não se atentou a um detalhe ou outro que pode acontecer no meio do mercado e deixa dinheiro na mesa e deixa também muita preocupação dentro da tua mente que vai te impedir de performar amanhã ou depois. Bom, estratégias tipo setup ou contexto. Eu atuo com contexto. Para mim, setup não funciona. Fiquei 3 anos tentando operar com setup. Mercado mudava, eu perdia. Perdia o dobro, o triplo. Não funciona para mim. Tá? E isso é para mim, nem para os meus alunos, porque eu não ensino setup para ninguém. Eu ensino todos os alunos a pensar como traders profissionais. Ou pensar como uma pessoa que precisa fazer renda extra e vai entrar no mercado quando as oportunidades estiverem a seu favor. Macro e micro jogando a seu favor. Assimetria, pessoal, também está na informação. E nós aqui na mesa proprietária, nós temos canais de informação em tempo real, onde a gente compartilha essas informações com todos os nossos traders também em tempo real. Então eu estou aqui operando com vocês ao vivo, estou comprando, vendendo, vocês estão vendo minha tela na sala de aula ao vivo, a gente está operando aqui, eu já fiz o meu trabalho macro, eu já compartilhei com vocês, vocês já estão bem informados, e aí qual que é o dever de vocês? Para quem está operando aí, usar as ferramentas analíticas, estratégicas, operacionais e de gestão para poder fazer um day trade bem feito. E no tempo certo de cada aluno, você vai se desenvolver. E você acaba se desenvolvendo bem. Por quê? Porque nessa sala de aula ao vivo, está lá eu, está lá o Carlão, está lá o Lucão, está lá o Ibrahim, está lá o Rafa, está lá o Vitinho, o Vitão, os outros traders mais antigos aqui estão lá também. Está todo mundo operando e fazendo a leitura do mercado. Então, se de repente você tem uma dúvida ou outra, pode ser que não seja eu, mas pode ser que seja um outro trader que vai chegar ali e vai falar, pô, estou vendendo o índice aqui no 113,200, né? E aí você fala assim, pô, eu também vi essa venda aí, vou junto com o Daniel então, vamos ver se a leitura tá boa. E aí isso acontece um dia, acontece outro dia, pô, estopei o dólar, pô, também estopei aqui, pô, o cara estopou, então eu também estopei, né? A gente começa a ter, pessoal, um relacionamento e ver que os nossos erros são naturais. Você começa a enfrentar essas coisas e muitas vezes você não consegue identificar teu erro e só de ter a informação ali no momento ou uma conversa com a gente, você já identifica o erro e supera, né? O que não pode é deixar o erro virar uma dúvida e consequentemente lá na frente esse erro virar uma crença limitante que vai te tirar do mercado, tá certo? Então, finalizando os pontos de atenção, crie o hábito de perder pouco e ganhar muito mais do que arrisca, tá certo? Bom, estou falando muito rápido, tá legal aí para vocês? Como é que tá aí? Estão conseguindo entender um pouquinho do que eu quero passar? Legal, obrigado aí pelos joinhas aí. Vamos lá então. Finalizando os trades assimétricos, tá? Eu já falei a maioria dos itens aqui, ó, mas esse é um resultado de um dia onde eu operei aí, né, fiz bastante operação ao longo do dia, tive 84% de acerto. E tive aí um resultado de mais de 3 mil reais no dia, 84 de acerto, tive prejuízo de 500 reais e fiquei com 3.265 para frente, tá? Trades aqui, ó, de
R$ 45, perdeu 15, ganhou 15, ganhou 100, ganhou 40, ganhou 60, perdeu 10, ganhou 15, ganhou 1, ganhou 2, ganhou 12, ganhou, pessoal, ganhou, entende? Assimetria, pessoal, assimetria vai levar vocês adiante, tá certo? Então, resultados de trades assimétricos, evolução do teu saldo, evolução da tua conta, da tua margem de garantia, psicológico fortalecido dia a dia, acúmulo de margem progressivo, a tua margem, você vai olhar o teu saldo no back-office nosso aqui, o back-office é muito interessante, ele tem ferramentas ali bem profissionais, institucionais, que a gente compartilha com vocês. Você vendo ali o dinheiro crescendo na tua conta, isso te dá uma condição muito favorável para você se profissionalizar, pessoal. Tá? É diferente de você colocar o dinheiro na corretora e de repente perder metade de uma vez, entendeu? Ou então, Deus me livre, né? Já aconteceu comigo, e tomara que não tenha acontecido com ninguém de vocês, mas acontece, né? Acontece isso, eu sei que acontece. Tem gente que ganha um mês inteiro e devolve tudo em um dia, ou devolve o dobro em um dia, né? Isso é algo recorrente, eu sei que acontece. Maior incidência de lucros, maior assertividade no longo prazo e um hábito saudável que se transforma em uma crença poderosa a seu favor. Pessoal, isso foi estudado aqui por um grupo de traders e foi estudado também por uma psicóloga que atuou com a gente. É certo. Quem preza pela simetria, quem preza pelo risco-retorno, só tem benefícios, tá certo? Segundo pilar, alguém quer fazer alguma pergunta sobre assimetria? Eu acho melhor, né, para eu parar de falar direto aqui, Eu né? quero. Pode fazer a pergunta, quem é? É o Arthur, aqui de Uberlândia. O Arthur, vamos lá. Daniel, né? Sou eu. Daniel, essa frase que você colocou do seu mentor aí, da parte da simetria, eu queria que você me explicasse. O day trade no longo prazo, ele não funciona? Day trade Na visão dele? Funciona, claro que funciona. Não foi dito isso. O que ele disse é o seguinte, que se você ficar no mercado ganhando pouquinho sempre, dificilmente você vai sair do mercado, porque você vai estar ganhando. Mas se você perder pouquinho sempre, você sai do mercado, porque você está perdendo sempre. Então a consistência ela vem a partir do momento que você aprende a ganhar pequeno e vai evoluindo. Entendeu? Ah, tá, entendi. É porque eu não peguei aqui o formato da frase aqui, agora eu compreendi. Sim. Mas o sentido da frase é essa daí. Ganhe pouco, mas ganhe, né? Porque se você ficar perdendo pouco, ou perdendo muito, né, que é pior, aí você sai do mercado mesmo. Tomar risco além do planejado não é saudável, tá? Entendi. Eu tive 3 meses de resultados positivos. No 4º mês eu entreguei tudo que eu ganhei mais o dobro. Então acho que essa frase ela serviu para mim, porque ganhava pouco no longo prazo e no final não serviu, porque eu não aceitei a perda do dia da fúria, né? Então, mas é exatamente isso, Arthur, que não pode acontecer e que aqui dentro da mesa não acontece. Por quê? Porque dentro da mesa você tem um limite de perda diário. Perdeu aquele valor, trava a conta, você não opera mais. Agora, na corretora, operando a conta pessoa física, você coloca o dinheiro na corretora e o teu dinheiro está lá. Se você não tirar da corretora, o teu risco é o saldo total. E às vezes até mais do que o saldo total. Porque podem acontecer situações onde a zeragem compulsória te zera, cobra a multa, e se não tiver liquidez no livro, você ainda paga mais do que você tinha na conta. Dentro da mesa isso raramente acontece, raramente mesmo.
acontece, tá? Então, mais um motivo para quem quer se profissionalizar dentro de uma mesa, onde primeiro a empresa tem interesse no teu sucesso e segundo, existem ferramentas de gestão que eu vou apresentar para vocês amanhã que estão jogando a teu favor. Então, tudo bem que dentro da mesa você faz a partilha dos lucros, mas você está tendo uma contrapartida muito grande que aí fora vocês não têm. Então, quem opera dentro da mesa opera numa vantagem muito grande de quem opera na física, quem opera no seu CPF, na tua conta na corretora. Sem contar as estratégias institucionais que a gente consegue executar porque nossa conta é liberada. Então, a gente consegue fazer scalping muito curto, a gente consegue fazer operações, muitas vezes até para fechar operações no aftermarket, de abertura, de leilão de abertura, leilão de fechamento, a gente faz operações o horário que a gente quiser, sem ter zeragem compulsória, com alavancagem muitas vezes que é necessário para estratégias de capital intensivo, né? Outras estratégias demandam menos capital e flexibilidades. Tudo isso você tem dentro de uma mesa séria e que pensa no day trader, tá? Vamos lá, mais alguma pergunta, pessoal? Sobre assimetria? O risco 1 para 1 ele funciona? Se você tiver uma boa assertividade, sim. Mas eu não recomendo só operar um para 1, não. Pelo menos 1 para 2, né? 1,5 para 2, 2 para 1, já vai melhorando, né? 3 para 1, melhor ainda, né? Aí conforme você vai ganhando tempo de mercado, você naturalmente vai operando com um retorno bem maior do que o risco. É normal um trader iniciante não ter muita assimetria, mas isso é um hábito, você vai desenvolvendo com o tempo e vai desenvolvendo também com o teu contato com outras pessoas que são melhores que você. Se essas pessoas já estão há mais tempo na tua frente, elas estão em condições de te poupar de situações que você não quer sofrer, tá? Então você aprende pelo exemplo dos outros, ou então aprende pelos próprios erros, né? O ambiente favorece você aprender com o erro dos outros. Agora, quem não consegue, aí aprende com os próprios erros mesmo, né? Ou quem é autodidata também, aprende com os próprios erros. Vamos lá, mais alguma pergunta, turma? Senão eu vou seguir aqui com o fundamento. E essa parte do fundamento é bacana, que eu já entrego aqui, inclusive, para quem já opera vai entender um pouco da estruturação das nossas operações aqui. Pelo menos uma parte delas, quem já opera vai sacar. Bom, vamos seguir então. Se alguém tiver uma outra pergunta sobre a simetria, no final eu abro novamente. Fundamento, turma. Oportunidades de day trading, elas são identificadas através de ferramentas analíticas. O que são as ferramentas analíticas? Análise técnica, price action, leitura de fluxo, modelo clássico, que é a leitura tique a tique, negócio a negócio, fluxo clássico ou tape reading clássico, tanto faz o nome. Leitura de fluxo qualitativa, que é uma leitura diferente da clássica, e também o quant, que a gente usa bastante aqui, quantitative trading. Então, essas oportunidades, elas têm que se encaixar num modelo de ferramenta analítica. Então, por exemplo, eu vou colocar um gráfico aí na tela só para mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, esse daqui é o Profit Chart, a minha plataforma que eu uso, tá? Então, ó, se eu colocar o índice aqui no gráfico diário, vocês vão ver que eu tenho várias marcações aqui, ó, de suporte, resistência, tem alguns indicadores, médias, bandas de Bollinger,
né? Tem a VWAP também. Nossa, você tem muita coisa. Para mim, é o que eu uso no momento. Se eu tirar alguma coisa aqui, por exemplo, tira a banda de Bollinger, tiro, não tem problema nenhum, não vai mudar absolutamente nada para mim, tá? Seria tirar isso daqui. Por quê? Porque quando eu identifico uma oportunidade, eu identifico primeiro para ver se essa oportunidade é assimétrica. Porque se essa oportunidade, não importa a ferramenta, se ela não for assimétrica, eu já estou fora, eu não opero. Para mim, todo trade tem que ter assimetria. Todo trade tem que ter uma relação de risco-retorno positiva. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto de FIBO, né? Aqui nesse 114,500 aqui mais ou menos, tá? Se ele chegar aqui, eu vou vender. Por quê? Porque aqui eu sei já que a minha relação de risco-retorno vai ser muito favorável para mim. Ah, mas você está operando contra a tendência, a favor da tendência, a favor do Papa, do Bispo. Cara, eu não quero nem saber disso, se eu estou a favor, se eu estou contra. Eu quero saber se o meu trade é assimétrico. Se o meu trade é assimétrico, eu executo. Se o meu trade não é assimétrico, eu não executo. Ah, mas você está a favor da tendência. Isso é um julgamento que a tua mente faz em cima de algo que você nem sabe, às vezes, se realmente é ou não é. Ah, mas é um pivô de alta, um pivô de baixo. Ok, isso é um indicativo de tendência. Agora, por mais que você veja um pivô de alta, um pivô de baixa, isso já aconteceu. E não existe garantia nenhuma de que o preço vai continuar subindo, justamente porque fez o pivô de alta, ou fez o pivô de baixa e vai continuar caindo. Entende, pessoal? Como é diferente. Por exemplo, você operar por um setup. Tem uma galera aí que opera setup 9.1, 9.2, 9. sei lá o que. Está ganhando dinheiro? Perfeito, parabéns, siga adiante, evolua. Não está ganhando dinheiro é porque não está conseguindo compreender as oportunidades e fazer uso das oportunidades no momento correto. Então, a partir do momento que você coloca na tua mente, olha, a partir de agora eu só opero trade assimétrico. Legal. 2. A partir de agora eu só opero trade assimétrico com algum tipo de fundamento. Perfeito. Você já está vários passos à frente de muita gente. Você já está tendo uma postura muito mais profissional do que muitos outros concorrentes teus do mercado. Você já vai estar fazendo algo que vai te colocar numa condição de assertividade muito maior do que vários outros participantes do mercado. E eu tenho certeza. Por quê? Porque eu falo isso e faço isso desde 2012. Então eu tenho certeza que se você fizer isso ao longo de um tempo, com seriedade e disciplina, você vai se desenvolver e vai acertar mais do que você erra. E vai ganhar mais do que quando você perde. Isso é consequência natural de um treinamento, de um desenvolvimento. E é isso que acontece com quem faz os nossos treinamentos. A pessoa chega aqui e ela se depara com uma quantidade gigantesca de aulas. Por quê? Porque toda a teoria que eu aprendi ao longo de 2009 até 2022, aqui que nós estamos agora, tudo que eu aprendi está no meu treinamento. Tudo que eu aprendi eu ensino para vocês, só que não se aprende em um mês. Por isso que quem entra aqui com a gente libera. Pô, quanto tempo eu posso ficar com você? Cara, quer ficar 1 ano comigo? Fica 1 ano comigo. Ah, eu tenho que pagar mais uma vez o curso? Não, aqui você só paga uma vez o curso. Eu não estou preocupado com dinheiro de curso, eu estou preocupado com você ganhando dinheiro e fazendo as partilhas com a gente aqui. E você trazendo mais gente porque sabe que o sistema funciona. Aí eu abro outra filial e eu vou crescendo com pessoas felizes do meu lado, crescendo junto, parceria ganha-ganha.
Aqui na LVL, Ribeirão Preto, Campinas e Uberlândia, só se paga curso uma vez. Não se paga 2 vezes, não. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que funciona. E o tempo que você precisar para aprender, é só ficar com a gente. Fica com a gente que você vai aprender. Então, todo fundamento determina uma relação de risco e retorno para as operações. Quando você olha um cruzamento de média, por exemplo, que é muito difundido, né? Funciona, não funciona? Não sei, eu não uso, tá? Mas o cruzamento de média, ele vai determinar uma relação de retorno para risco. Se essa relação não for assimétrica, ela tem fundamento? Tem, mas não tem assimetria, então você não opera. Agora, cruzou uma média num suporte de diário e eu estou com o feeling que vai me dar uma compra boa aqui. Eu vou arriscar 1% de stop para ganhar 3%. Objetivar 3 de retorno. Caramba, cara, você está operando um fundamento que você identificou no momento certo com relação assimétrica de risco-retorno. Cara, você tem que pegar esse trade e não pode hesitar. Tem que pegar esse trade. Entende, pessoal, a diferença de você operar um setup e operar contextualizando a informação analítica, gerando uma informação operacional e gerando um trade assimétrico que vai jogar a teu favor? Entende essa diferença, turma? Faz sentido para vocês? Bom, eu sei que para alguns pode parecer um pouco complexo, principalmente para quem está aqui para aprender do zero, né? Mas entenda, uma hora você vai lembrar dessa mentoria aqui, depois que você assistir as aulinhas básicas lá, introdutórias, né? Explicando o que é esse gráfico que eu mostrei na tela aí para vocês, explicando tudo mais que a gente ensina e explica, aí você vai lembrar do que eu disse, vai falar, poxa, agora eu estou entendendo porque faz tanto sentido eu operar com fundamento e com assimetria. Bom, a estratégia surge da oportunidade e não de um padrão de comportamento. A análise técnica foi criada para estudar comportamento de preço por regiões, zona de valor, e foi criado também, pessoal, para investidor, não foi criado para day trader. Então é uma ferramenta que tem que ser adaptada, porque ela foi criada para identificar comportamento de preço para investidores. Esse negócio de você reduzir o período gráfico para 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, é uma adaptação onde você consegue ver comportamento de preço por zonas de valor, mas você não consegue prever direções por conta desses padrões. Você pode ter ideia de direção, você pode ter ideia de volume, ideia de volatilidade, ideia de região, você vai ter ideias, indícios. Alguns traders mais antigos falam assim, pô, a análise técnica te dá um cheiro do mercado para ver para onde ele vai. Agora, certeza, esquece, não existe certeza no mercado financeiro. A todo momento você está lidando com probabilidades. E é por isso também que o Price Action, que estuda os padrões de candles, engolfo de alta, engolfo de baixa, barriga de aluguel, enfim, vários, três nuvens escuras lá tal, esses padrões de Price Action não funcionam. Operar por padrões não funciona, porque não te dá um trade assimétrico. E ele te impede de olhar o outro lado do comportamento do preço. Às vezes tem uma renovação de lote ali no engolfo, você vai comprar porque engolfou, cara, você já está comprando caro pra caramba, você está comprando lá em cima no engolfo. O engolfo é perfeito. Cara, às vezes você compra, te dá uma saidinha pequena ali, você não põe no bolso, volta, aí te engolfa ao contrário, né? Te engolfa no risco. Tá errado.
Não é assim que funciona, pessoal. Por isso que tem tanta gente que perde dinheiro no mercado. Eu já tentei operar por price action só, que é o gráfico limpo, tá? Price action com o gráfico limpo. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico limpo aqui. Não tenho. Não tenho. Então, deixa. Só os candles, tá, na tela, não funciona. Não funciona, tá? E leitura de fluxo? Leitura de fluxo de ordens pode avaliar o preço em si, no fluxo clássico. Esse é bom, esse funciona, porque pelo menos no scalping você vai ganhar bastante dinheiro. E as regiões por conta de atuação de agentes de mercado, ou seja, quando você estuda a leitura de fluxo de ordens por agentes de mercado, ou seja, o Morgan está comprando, o JP está vendendo, o Itaú está comprando, o Bradesco está vendendo, só que o Santander está comprando também e o Citigroup também está comprando, então eu estou vendo que o fluxo está mais forte na compra e o preço está numa região de suporte, vou comprar. Perfeito, você pegou o fluxo qualitativo, conseguiu trazer isso dentro de um contexto, numa relação assimétrica, grandes chances de você ter sucesso no seu trade, tá certo? Mesmo baseado em uma oportunidade fundamentada por qualquer ferramenta analítica, a operação deve estar harmônica com a simetria, ou seja, tem que haver o contexto, onde o lucro estimado é maior que o prejuízo limitado previamente à abertura do trade. Pessoal, tem muita gente que erra mudando o risco no meio do trade. Pô, o cara tá lá, entrou no trade, aí ele abre a operação, vou perder 10 centavos ou vou ganhar 20, e faço uma parcial com 10 e com 5. Pô, vai lá no 5, ele não faz a parcial, ele tá perdendo 5, ele aumenta o risco para 30. Pô, cara, não vai dar certo, esquece. Esquece. É a mesma coisa que você abrir uma empresa e você comprar alguma coisa por R$100 e começar a vender por 90. Ou então começar a vender no cheque para as pessoas sem garantia nenhuma, conta aberta ontem. O risco é muito grande. Não se toma risco grande no mercado, não se toma risco grande na vida, não se toma risco grande em qualquer atividade empresarial, não se toma risco grande na vida, se o retorno não for maior. E por que no teu day trade você toma risco maior que o retorno? Por que você faz uma operação que não tem fundamento nenhum? Quando você mexe no que você estruturou antes, previamente, você está sendo indisciplinado, está criando uma coisa ruim para você. Ah, mas o jogo mudou. O jogo mudou, estopa. O jogo mudou, estopa. Ah, mas não chegou no meu stop. Se o jogo mudou, você tem que estopar. Com ganho ou com prejuízo. Porque se o jogo mudou, o fundamento também mudou. E naturalmente, numa relação de causa e efeito, o risco muda junto. Então você tem que estopar. Com lucro ou prejuízo, amiguinho. Essa é a verdade. Se você quer ter sucesso nisso daqui, você tem que fazer isso. Aí você vai ter sucesso. Tá certo? Então esse é o fundamento, pessoal. Esse é o fundamento. Quais são as ferramentas analíticas que a gente usa? Análise técnica, tá? Análise técnica. Price action. Espera aí. Esse daqui eu acho que ficou repetido. Não, é isso mesmo. Análise técnica. Usamos análise técnica, usamos indicadores, usamos algumas estratégias baseadas em análise técnica para que a gente possa operar todos os ativos da Bolsa. Ações, futuros, dólar e opções. Dá para você operar tudo. Só que, obviamente, existe um treinamento prévio para isso. Tá? Usamos também o Price Action, que na verdade tem os padrões, né, de formação de candles, só que a gente usa o Price Action no comportamento do preço. E é uma forma muito particular de usar, onde você se atenta bastante às máximas e mínimas dos candles. E ali você vai conseguir identificar
um comportamento do preço nas principais regiões onde você tem oportunidades. Nessas principais regiões onde existem boas oportunidades, o Price Action te ajuda muito a reduzir custo. Reduzir risco. Ajuda muito, pessoal, a reduzir risco. Tá? Ajuda muito a você definir o risco do teu trade de forma simétrica. E também, muitas vezes, no meio do trade, vai te ajudar na gestão. Tá? Vai te ajudar na gestão, que é o que a gente vai falar amanhã. Leitura do fluxo de ordens no modelo clássico era o nosso carro-chefe até uns 2, 3 anos atrás, porque todo mundo que entrava aqui aprendia a operar scalping primeiro, para depois operar as operações mais longas. Com a chegada do Quant, com a chegada do fluxo qualitativo, ele passou a estar dentro de um contexto. Então, em níveis de importância, ele ainda é mais importante que, por exemplo, o Price Action. Mas ele é tão importante quanto a análise técnica e é tão importante quanto o fluxo qualitativo e o Quant. Tá? Se a gente fosse definir uma hierarquia, ele estaria em segundo lugar. Por quê? Porque o fluxo, pessoal, é onde nasce todo o movimento. É dali que vem o gráfico, por exemplo. É dali que vem as ordens que são enviadas para o mercado. É ali o primeiro movimento. Você está vendo na raiz o negócio. Então, quando você identifica na raiz, você já está vendo a formação do movimento. Então, o fluxo clássico ele é muito importante, assim como o qualitativo, que identifica quem são os caras ali que estão comprando e vendendo naquele momento. O Quant, que eu não escrevi aqui, o Quant, ele é muito importante por quê? Porque ele é um estudo de dados do mercado que a gente faz aqui e compartilha também com todos os nossos alunos. E esse estudo, pessoal, ele te entrega o trade certinho. Olha, esse é para comprar, esse é para vender, esse daqui tem chance de ganhar, esse daqui tem chance, a chance é menor, esse daqui o retorno é de tanto, a tua mão recomendada é tanto. Várias informações para você só olhar e falar assim, esse eu vou, esse eu não vou, esse daqui eu analisei e não estou querendo, esse daqui eu quero. É uma estrutura de operacional onde você aceita o risco-retorno e a probabilidade do trade, que é feito através de estudos quantitativos. Tá? Eu até, se eu não me engano, tem no YouTube uma palestra que eu fiz e falei de Quant. Se alguém se interessar e a gente conseguir formar um grupinho legal aqui, eu posso até fazer uma outra palestra para falar mais para vocês, ok? Mas por hoje, com o horário praticamente certinho aí, né, de 1 hora que era a proposta, por hoje é só. Amanhã a gente vai falar de gestão de risco e gestão de trade. São duas habilidades fundamentais para que vocês tenham sucesso como day traders ou como geradores de renda extra. E agora eu vou abrir para perguntas gerais sobre qualquer tema que eu tratei aqui na aula hoje. Vamos lá, pessoal. Daniel. Oi. Daniel, tá ouvindo? Tô ouvindo, Tony. Tá bem baixinho. Se puder aumentar um pouco, eu agradeço. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Melhorou, pode falar. Eu tô assistindo as aulas ainda, eu não tô conseguindo acompanhar todo dia ao vivo, então eu assisto à tarde, mas eu ainda não consegui ficar no 0 a 0 nas aulas. Eu tô com uma dificuldade para encaixar a simetria com a minha gestão. Às vezes vai ser respondido só amanhã. Porque quando eu faço a simetria, às vezes eu não estou conseguindo encaixar, por exemplo, se eu faço a simetria por valor, se eu faço
ponto. Porque às vezes eu acho um ponto assimétrico, mas ele não encaixa o valor que tá alto. E aí, às vezes, a simetria. Como é que eu vou falar? Eu estou conseguindo conciliar a minha simetria com a minha gestão de risco. Mais ou menos isso. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Amanhã a gente vai falar de gestão de risco. Amanhã a gente vai falar de gestão de risco. Vamos falar aqui, ó, por exemplo, 5 minutos, ok? Vamos pegar qualquer parte aqui, qualquer parte do gráfico que a gente possa calcular um trade, tá? Então, por exemplo, ó, uma compra nesse suporte aqui, ó, 111.940. Então eu coloco uma compra aqui, ok? Eu sei que se eu comprar aqui nessa região de suporte, o meu stop vai ser aqui, ó, abaixo dos 780. Então, se eu comprar, vamos falar que eu compro no 950 e eu vou estopar no 750, o meu stop é de 200 pontos. Ok, 200 pontos. Tá bom. Eu estou fazendo a compra aqui, ó, nesses patamares aqui, ó, no final do gráfico aí, ó, tá? Aqui, ó, exatamente onde está meu mouse agora, tá ok? Se eu estou arriscando 200 pontos aqui, onde é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é aqui nessa barra aqui, ó. Meu objetivo é no 400. Bom, então eu estou comprando um índice futuro ou dois agora, estou arriscando 200 pontos para buscar 400. O meu trade assimétrico é... Agora, o que na tua gestão de risco não está deixando você operar? Isso eu não entendo, porque se a tua gestão de risco não está deixando você operar um trade assimétrico, é porque algum motivo analítico, estratégico ou operacional está conturbado aí e precisa ajustar. Então, aí agora assim, olhando assim, por exemplo, por esse exemplo aí, eu acho que eu vi qual que é o meu problema como é que fala? Eu entro num trade assim, eu não estou conseguindo saber a hora de sair, então. Porque, não, a hora de sair é simples. A hora de sair, você vai pegar, por exemplo, ó, tá aqui nesse candle, ok? Sim. Aqui nesse candle. Ou você perde 200, que é o teu limite que você estipulou aqui. Tem até a VWAP ali para te falar, olha, cara, perdeu a VWAP aqui, não tem por que segurar o stop, ok? Então, o teu risco está definido. Perfeito. Você encontrou o fundamento, ou seja, tem assimetria e tem fundamento. Legal. Onde é a minha saída com lucro? Minha saída com lucro é o seguinte: eu tenho 2 contratos? Tenho. Então eu vou fazer uma parcial. Nesse meio termo aqui, eu faço uma parcial no 200 e zero o meu trade no 400. Pronto. Ah, eu posso fazer uma parcial no 100 e matar o trade no 400? Pode. Eu posso fazer uma parcial no bola e zerar meu trade no 400? Pode. Eu posso fazer a parcial no 100, no 200 e no 400? Zerar o meu trade? Pode. Você pode fazer qualquer coisa quando você está no lucro. Porque quando você está no lucro, você está no lucro. Não existe esse negócio de ingerência. Muita gente fala o seguinte, né? Quem é contra parcial fala o seguinte: isso daí, essa ingerência no longo prazo é ruim porque o cara não respeita o mercado. Pô, como não respeita o mercado? Você tem que respeitar o teu bolso, meu amigo. É o teu bolso que vai te levar adiante. Entende? Então, assim, Tony, o Sim. trade, ele é uma oportunidade. E essa oportunidade, ela só é válida se ela tem um risco limitado e um retorno definido. É o que está nas aulas. E o pessoal aqui já ganhou um prêmio, né? Ganhou um prêmio. Né? Tudo isso é definido previamente. Antes de operar. Lá na tua rotina, no teu plano de trading, que já está lá nas aulas também,
Tudo isso já é definido antes. Então não deve ser algum ajustezinho aí sobre algum conceito, alguma dúvida, que está colocando na tua mente o seguinte: a minha gestão de risco não está fazendo encaixar a simetria no trade. Entendeu? Aham. E eu preciso melhorar essa questão de parcial, porque quando eu faço uma análise do meu relatório de performance, da máxima exposição positiva, por exemplo, máxima exposição negativa, mais de 90% dos meus trades, eu tenho uma exposição boa, positiva, mas a maioria termina no negativo. A falta de parcial ou às vezes daquele negócio de ficar acreditando, não, vai chegar lá e aí quando volta eu não zero. Entendi. É isso que não pode acontecer. Você está para frente, você tem que colocar dinheiro no bolso. O trade ficou para frente, na minha opinião, não pode mais voltar para trás. Principalmente para iniciante e para amador. Trader profissional pode fazer o que ele quiser, porque ele tem habilidades desenvolvidas para isso. Agora, quem está começando, quem não está performando, precisa ter postura disciplinada. Tudo previamente. Que é para não haver conflitos psicológicos ao longo do treinamento e ao longo do pregão. Tá certo? Mais alguma pergunta aí, turma? História. Pra frente é Ô Neylor, teu áudio tá aberto aí? Tem alguma pergunta, meu amigo? Bom, se ninguém tem mais perguntas, pessoal, eu vou interromper a gravação então, já deu 1h06. E amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui novamente para passar mais conhecimento para vocês e também já fazer a proposta de ingresso na mesa através do treinamento híbrido com a bonificação da Black Friday, tá? Vai ser uma proposta única. Quem não entrou, essa oportunidade só vai ter amanhã, tá certo? Amanhã eu passo para todos vocês essa proposta e passo também o conhecimento sobre gestão de risco gestão de risco e gestão de trade que a gente ensina aqui nos nossos treinamentos. Muito obrigado pela presença de vocês, uma boa noite, bom descanso e até amanhã.